Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês aí que está agora no YouTube assistindo esse vídeo. Meus amados, com muita alegria que hoje eu venho aqui, né? Hoje você vai ter assim, a oportunidade de estar me vendo aqui ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus, em cima da minha laje. E hoje eu queria mostrar para você algo grandioso, maravilhoso que Deus compartilhou comigo no meu coração hoje. E hoje eu tive a oportunidade também de estar conversando com a minha mãe a respeito dessas coisas, porque nós passamos situações em nossas vidas que muitas das vezes nós não entendemos por que passamos, quais as razões pela qual nós estamos passando e tudo. E muita coisa que acontece na nossa vida acaba sendo atraída por nós mesmos, por permissão de Deus, né? Para que nós venhamos entender e aprender nessas situações que ocorrem em nossas vidas, como o que isso pode produzir para nós, se vem trazer alegria, se vem trazer tristeza. Então hoje eu quero deixar com você aqui nesse vídeo aqui uma análise do livro de Jó, no capítulo 3, no versículo... Vou pegar o 24, o 25 e o 26 para a gente dar uma explanada um pouco nessa questão, e depois eu vou levar vocês também lá em Jó 42, no capítulo 42, algumas coisinhas ali que eu quero que você compreenda, porque a palavra de Deus é assim, ela traz o entendimento, ela traz uma palavra para nós, para poder chegar a uma compreensão, ao entendimento das coisas de Deus, para que nós venhamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu peço que preste bastante atenção, que pegue a sua Bíblia na sua casa aí agora, e vamos estudar junto esta palavra, porque é de grande aprendizado para mim e para você. Amém? Então olha só, no capítulo 3, no versículo 24, como eu disse, 25 e 26, nós vamos ler o seguinte: em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Então aqui você vai perceber que Jó estava passando por uma situação muito complicada na vida dele, e a situação estava tão complicada que ele chegou a fazer uma análise ali naquele momento ali. E é essa análise que eu gostaria que você também fizesse juntamente comigo e com o Jó, daquela época que foi colocado na palavra de Deus. Ele diz aqui no 20, para ser mais exato, no 25 ele diz: aquilo que eu temia foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. O que que nós pegamos de entendimento dessa passagem aqui? Pera aí, só colocar um negócio para poder segurar, porque senão o vento tira da página aqui. Amém. Então olha só para você ver um detalhe interessante. Aquilo que ele mais temia veio sobre ele. E aquilo que ele mais tinha medo de acontecer na vida dele foi exatamente o que aconteceu. Meus amados, olha a revelação de Deus que tem nessa passagem. Jó estava passando por uma situação que ele já entendia que aquilo ali iria acontecer na vida dele por causa do medo, do temor que ele tinha. Ele trazia aquilo na mente dele e aquilo veio a acontecer, veio à tona. Agora a pergunta que fica é: por que que Deus permitiu Jó passar por essas situações? Por que que Jó passou por essas situações? Duas perguntas. Por que que Deus permitiu Jó passar por essa situação e por que que Jó passou por essa situação? Duas perguntas com duas respostas diferentes. Vamos lá então. Primeiro respondendo, por que que Jó passou por isso? Bom, ele foi bem claro. Aquilo que eu mais temia me sobreveio, e aquilo que eu mais tinha medo foi exatamente o que me aconteceu.
Então, ou seja, a resposta é porque Jó carregava na sua mente a ideia negativa de algo negativo que poderia lhe ocorrer em sua vida. E foi exatamente isso que trouxe na vida de Jó a legalidade para que Satanás tivesse a oportunidade de trazer aquelas coisas à tona na vida de Jó. Então, ou seja, agora por que Deus permitiu de Jó passar por essas coisas? Segunda pergunta. Você vai ver ali no capítulo ali, né, quando os filhos de Deus vieram a adorar a Deus, então Deus percebeu que ali Satanás estava no meio deles e perguntou de onde vieste, ele de passear e rodear a terra. Então, ou seja, e ali começa ali o diálogo ali então de Satanás querer incitar a Deus e tal, para poder tentar Jó e tal e tudo. E por que Deus permitiu, voltando à pergunta, por que Deus permitiu de Jó passar por aquilo? Muito simples. Jó já tinha uma legalidade que dava para Satanás uma legalidade para poder atuar na vida dele de forma negativa. Ponto. Aí o que ele faz? Ele vai até Deus para poder pedir então permissão, assim como ele pediu para Jesus para poder se andar com a vida de Pedro, mas não, Jesus não permitiu no caso de Pedro. E aí é uma outra questão a ser analisada, isso para uma outra pregação, ministração aqui no YouTube eu falo sobre isso, mas a questão aqui agora é Jó. Por que Deus permitiu Jó? Porque Jó tinha uma coisa que Jó não tinha uma coisa que Pedro tinha. E você vai entender o que Jó não tinha, que Pedro tinha, lá no capítulo 42. Mas depois já falamos sobre isso. Vamos focar aqui agora, glória a Deus. Então, o que acontece? Jó atraiu, então, a legalidade para acontecer algo ruim na vida dele, através da crença negativa de estar ali todos os dias, então, pensando. Você pode ver que Jó, quando os filhos dele faziam festa, o que ele corria e fazia? Sacrifício a Deus. Porque ele falava assim, vai que um dos meus filhos tenha blasfemado contra Deus, tenha feito algo que Deus não se agradou. Então ele já tomava uma atitude de sacrifício, crendo que aquilo poderia ter acontecido, uma coisa ruim acontecido. Ele sacrificava então ali os animais a Deus com pedido de perdão. E muitas das vezes talvez os filhos nem tinham feito nada demais, não tinham pecado contra Deus, e ele já sacrificava como se eles já tivessem feito. Então, ou seja, ele já tinha a ideia negativa na sua mente de que algo ruim poderia acontecer, não somente com os filhos, mas também com ele, com as coisas dele, e ele já mantinha já um sacrifício já para poder se precaver dessas coisas. Mas por que não funcionou então, já que ele sacrificava? É porque ele não tirava da mente a ideia negativa de aquilo poderia acontecer, e foi exatamente o que ele disse no 25. Veio acontecer. Então, meu amado e minha amada irmã, presta muita atenção aqui. Talvez você não conseguiu ainda alavancar a sua vida em Deus, não conseguiu sair da pobreza, não conseguiu sair da miséria, não para de acontecer desgraça na sua vida, de problemas acontecendo, problemas em cima de problemas. Muitas das vezes não é proporcionado por Deus na sua vida para você crescer em Deus, ou alguma coisa demais acontecer na sua vida para você produzir um conhecimento. As coisas acontecem porque você atrai essa legalidade. Deus permite na sua vida para você ter aquilo que Jó não tinha e que veio a ter. Então, ou seja, o que Jó não tinha e que depois ele veio a ter? Jó, ele mesmo vai dizer que antes ele não conhecia a Deus. O que ele conhecia de Deus era simplesmente do que ele ouvia alguém falando de Deus. Ele prestava atenção, então, quando estavam falando de Deus. Ele prestava atenção, então ele deduzia que Deus era de uma forma que ele entendia só de ouvir falar. Mas depois que ele experimentou, então, a situação que aconteceu com ele entendeu que Deus não era exatamente do jeito que era falado, mas ele viu, então, do jeito que realmente Deus era. Então agora nós vamos fechar com esse conhecimento que eu vos falo neste momento. Jó, capítulo 42, está escrito o seguinte: Então
Em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível. Então aqui Jó reconhecendo que nada é impossível para Deus. Muitas das vezes nós buscamos algo de Deus ou deixamos de buscar algo de Deus, crendo que, será que Ele vai fazer? Isso é muito, sabe? Começa a duvidar de Deus. E o duvidar do poder de Deus faz com que as coisas na nossa vida não aconteçam. Porque a palavra de Deus fala, é impossível agradar a Deus sem ter fé, correto? Sim. Então muitas das vezes nós buscamos a Deus, mas nós não cremos que Ele tem poder para fazer o impossível na nossa vida, ou às vezes nem é uma coisa impossível, mas porque é uma coisa muito grande para nós, nós entendemos que aquilo é um impossível. Então nós às vezes cometemos o gravíssimo erro de analisar a Deus segundo a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa capacidade. Está entendendo? Então é impossível nós analisarmos a Deus porque a nossa capacidade, inteligência, sabedoria, enfim, tudo que nós temos é limitado. Deus não, Deus é ilimitado. O seu poder, a sua glória, a sua graça é ilimitada, né? Igual a palavra de Deus fala que a sua misericórdia dura para sempre. Mas aí quando sempre acaba, Ele continua sendo misericordioso, porque Ele é eterno. E um ser eterno é ilimitado. Não tem limite, não tem espaço-tempo que o limita. Não tem esse corpo que o limita. Amém, meu irmão? Então, olha só. Então, Jó aqui já começou, então, aqui já tendo um entendimento diferente do que ele tinha antes. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Olha só. Por que Jó então duvidou? A gente vai ver lá quando Deus fala com Jó, né? Fala assim, cinja-te o teu lombo, cinja o teu lombo como homem, e eu vos perguntarei, e tu me responderás, se tiveres capacidade e entendimento. Então Jó não teve, porque na realidade, um ser eterno, com sabedoria infinita, eterna, perguntando para um ser que naquele momento ali é limitado pelo corpo, pela alma, até pelo próprio espírito de conhecimento, de sabedoria, não respondia às perguntas de Deus. Então ele falou sobre essa questão, eu era ignorante e não sabia. E olha aqui, ele complementa, ele fala, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Por que ele não podia entender? Porque ele tinha uma mente voltada para as coisas negativas e ele focava nessas coisas negativas. Então ele não tinha esse entendimento, porque ele não se abria para o entendimento das coisas de Deus. Ele só tinha aquilo que ele ouvia falar. Lembra? Então vamos lá. Olha o 42:4. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Entendeu como que as coisas mudaram para Jó? Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Aí nós sabemos, meus amados, o que aconteceu a partir desse entendimento, a partir dessa mudança de Jó. Nós vemos ali então no capítulo 42, no final, segue adiante, que tudo que Jó perdeu, então Deus lhe deu em dobro. O que eu estou dizendo para você? Estou dizendo que quando você se abrir para Deus, de forma a entender a Deus, de forma que você possa vê-lo na sua vida, tudo na sua vida vai mudar, tudo na sua vida vai ser diferente.
tudo na sua vida em nome de Jesus. Rabachoque mandaragá. Vai ser diferente, meu irmão. Oh, aleluia. Rabagaçoque mandaragás. Tudo vai ser diferente. Vai ser diferente a partir do momento em que você realmente ver a Deus na sua vida. Aralagaçou, aramandaragai. Oh, glória. É muito, oh, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito poder, é muita glória, é muita graça. Quando nós olhamos para Deus e conseguimos enxergar a sua natureza, as coisas mudam. Aqui Jó está dizendo que viu ele assim com o próprio olho. Então olha aqui, ele fala assim, ó, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu te vejo com os meus próprios olhos. Oh, glória. Jó viu realmente a Deus. Aí talvez você aí que é muito, né, sabedor da palavra de Deus, ou apenas questionador, vai virar para mim e falar assim, mas irmão Aguinaldo, como que Jó viu a Deus, sendo que a própria palavra de Deus vai dizer que ninguém viu a Deus? E ninguém pode ver a Deus? Tem outros assim que falam que ninguém pode ver a Deus, porque se ver a Deus ele será fulminado pela sua glória. Só que tem um detalhe, meu amado e minha amada irmã. O que Jó disse aqui, o Deus que ele viu, e eu posso provar na Bíblia, tem vários argumentos para provar para você, que ele viu foi o próprio Filho de Deus. Ele viu Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus veio na terra para revelar o Pai. Então quem viu Jesus, viu o Pai. E ele ali naquele momento, ele estava dizendo que ele viu o próprio Filho. Ele viu o Filho. Então ele viu a Deus. Porque Deus foi revelado para ele na pessoa do Filho. E eu tenho várias ministrações e entendimento para poder um dia trazer para você aqui. O próprio Jesus aparecendo na Bíblia, apareceu para Abraão, apareceu para Moisés, apareceu para outros profetas e tudo, apareceu, enfim, para um monte deles. E muitos pensaram que viu o próprio Deus, né? Moisés na tenda, que chegou a sua face brilhar ali, então, e as pessoas não conseguiam olhar para Moisés e ele teve que colocar um véu. Então, o que acontece? Jó viu. Então, meu amado e minha amada, quando você vê Jesus na sua vida e começar a viver de conformidade a essa visão, a sua vida vai mudar. Oh, glória a Deus, aleluia. A sua vida vai mudar, meu irmão, minha irmã. Porque a minha mudou. A minha mudou. Se eu te contar que eu vivi nas drogas, se eu te contar que minha vida era uma desgraça total, e no dia em que eu pensava em tirar minha própria vida, eu vi Jesus na minha vida e ela mudou. E hoje eu estou aqui pregando para você, glória a Deus. Então, meu amado, minha amada irmã, eu falo para você, eu não tinha nem aonde morar, nem aonde cair morto. Hoje eu tenho a minha casa, tenho família, minha vida está estruturada, glória a Deus. Muita coisa Deus mudou e está mudando ainda. Um dia você vai ver isso totalmente assim, ó, mudado, transformado. Esse ano de 2024 promete para o nosso país. Esse ano de 2024 promete. Ainda vai acontecer muita coisa ruim ainda, infelizmente. Mas eu não posso fazer nada. Nem eu nem você. A única coisa que a gente pode fazer é simplesmente orar. Pedir a misericórdia de Deus. Porque Deus está pesando a mão nessa terra. Deus está pesando a mão no planeta Terra. As pessoas o ignoram, as pessoas se afastaram dele. As pessoas estão dando credibilidade a muitas coisas na vida que Deus não se agrada.
E Deus está pesando a mão, irmão. Deus está pesando. Então eu quero deixar com você aqui, glória a Deus, aleluia, essa palavra sobre a vida de Jó. Comece a enxergar Jesus na sua vida e sua vida vai mudar. Essa é a palavra que eu deixo para o teu coração hoje aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço, um beijo no teu coração e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a glória eterna, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.